A Tracity acabou de chegar na Netflix e vamos comentar tudo sobre essa série. Na trama, nós vamos acompanhar uma jovem que é obrigada a retomar a investigação de um suicídio em massa que aconteceu há 30 anos atrás. Isso porque o pai dela é jornalista e cobriu esse acontecimento no passado e ele volta nessa investigação, só que ele desaparece. Então ela é obrigada a viajar para esse vilarejo e correr atrás de informações para poder descobrir o que aconteceu com o pai dela. E é aí que o caminho dela se cruza com o do Jarreau e os dois se veem em uma série de complicações quando um novo assassinato acontece. A série é francesa, é uma série de ficção, os personagens são criados, a história em si é criada, mas eles tiveram uma inspiração real, um suicídio em massa que aconteceu em 95 nos Alpes franceses. Então tem aí um fundinho, né, uma inspiração real, mas a história no geral é toda fictícia. A série possui muito suspense do início ao fim, afinal de contas, né, eles ficam investigando ali todo o caso, não só do passado, mas também do presente, o que está acontecendo, o que está por trás dessa seita. E como envolve aí uma seita, a gente tem umas questões aí um pouco ocultistas, né? Tem uma questão aí espiritual que eles jogam aí que torna a série um pouco mais sombria. Mas a série também tem uma pegada, tem alguns momentos ali cômicos, com a Ida, né, que é a protagonista, ela traz aí alguns alívios para a história, para que fique um pouco mais leve. E também tem todo um drama, a própria história da Ida, mas também de vários outros personagens. Então a série realmente é muito dramática. Se te interessou, corre lá na Netflix porque a série já está disponível, então a partir deste ponto o vídeo tem spoiler. E é claro que a gente vai começar falando da Aida, ela que é uma personagem muito única, ao mesmo tempo ela vive um drama muito pesado porque ela tem uma doença, já está meio que desenganada, né? Ela tem leucemia, desistiu da quimioterapia, não encontrou ninguém compatível, então ela acredita que vai morrer. E eu acho que é até por isso que ela tenta levar a vida com tanta leveza. A gente vê que ela tá sempre ali bem humorada e ela tenta levar as situações de uma forma geral da melhor forma que ela pode. Inclusive ela é bem otimista em relação ao sumiço do pai dela. E depois ela descobre todo um drama, né, gente? Porque ela descobre que o pai dela na verdade não é o pai biológico. Ela fica em choque com tudo isso, mas da mesma forma ela tenta levar tudo aí com muita leveza. Fora isso, tem o choque dela descobrir que é irmã do Jarreau, porque assim, gente, os dois dormem juntos. E sinceramente eu fiquei me questionando qual a necessidade da série ter colocado isso, sabe? Talvez assim, se eles tivessem só flertado, já seria o suficiente, não tinha necessidade de colocar os dois dormindo juntos e depois descobrindo que são irmãos. Realmente não achei necessário. E as coisas só pioram, porque além disso tem outras bizarrices que a série traz. A própria questão da seita não é muito justificável, né? Isso aí a gente nem pode aí reclamar muito, afinal de contas, essa questão de seitas às vezes realmente é uma viagem enorme, é o que acontece aqui, né? Aquela seita, o Caleb, realmente ele é uma viagem completa, gente, e ele consegue induzir várias pessoas a acreditarem nele, e inclusive aquela fora ali fica obcecada por ele, fica mais louca ainda, correndo atrás dessa questão do equilíbrio do mundo, da luz e da escuridão, assim. É uma série de bizarrices. Fora isso, a gente tem ali aquela questão do abuso da Juliette pelo próprio irmão. Então, assim, tem muitas questões aí super pesadas e também bem bizarras no decorrer da série. Voltando aqui para os personagens, né, o Jarreau, ele tá vivendo uma série de complicações, né, porque ele errou ali no passado, então ele tá incondicional e existe um afastamento da filha por conta disso. Ele tá tentando consertar a vida dele quando ele conhece a Aida, e aí tudo muda, afinal de contas, ele começa a ajudá-la a procurar o pai, meio que até obrigado, porque acontece um outro assassinato na cidade e ele é meio que envolvido em toda essa situação. E depois ele descobre que ele e a filha dele também estão correndo risco. Então vira uma verdadeira correria. E no final ele acaba sendo um personagem super importante, tanto quanto a Aida. Eles descobrem que são irmãos e ele é fundamental para a vida dela, afinal de contas ele é compatível com ela. E aí ele decide, né, fazer a doação para que ela possa sobreviver. Então eles solucionam de certa forma essa questão da doença dela com a presença dele. Então a descoberta do irmão acabou sendo fundamental para que ela pudesse sobreviver. Fora isso, a gente tem o drama de outros personagens, como a Gil, que é aquela policial que está vivendo toda uma questão, né? Ela teve depressão por conta de um aborto, então ela vive ali problemas no casamento por conta disso. O parceiro dela às vezes fica duvidando dela, então ela tem toda uma falta de credibilidade ali por conta do que ela viveu e ela vai superando isso
ao longo desse caso, né? É claro que ela ainda sente aquela perda, ainda tem uma dor muito grande, mas ela consegue ali ir fazendo com que ele confie nela novamente, no avançar do caso, porque afinal de contas ela estava certa sobre muitas coisas. E a gente também tem todo um drama com o Romeu. No primeiro momento ele parece um personagem um pouco aleatório e é incluído ali, né? E ele tem as questões dramáticas dele, o envolvimento com Ari, mas depois a gente vê que tem uma certa relevância. Afinal de contas, ele acaba descobrindo questões importantes e a gente descobre que o Ari também é muito importante para a história. Então é aí que faz a ligação com o Romeu, que no final das contas decide ir embora daquela cidade, que foi a melhor coisa que ele fez para seguir com a vida dele. Então, assim, para quem ficou perdido na série, eu vou explicar resumidamente para vocês em 3 pontos distintos, gente, porque afinal de contas ali é como se tivessem 3 casos completamente diferentes. O primeiro deles é o suicídio que aconteceu 30 anos atrás. Isso porque eles descobrem que o responsável por aquelas mortes em massa foi o Dennis. Lá no passado ele queria ser curado, fazia parte da seita e achava que tinha que matar um outro cara lá para que isso acontecesse. Só que depois ele ficou com medo de ser denunciado pelos outros integrantes da seita e por isso ele envenenou todo mundo. Então basicamente aquelas mortes estão nas costas dele. Ele viveu com isso todos os anos, até ali que com a retomada daquela questão dos assassinatos, tudo volta ali à tona na mente dele, ele dá uma pirada e aí a polícia descobre tudo o que ele fez. Em segundo lugar, a gente tem a questão da For. Ela que no passado se tornou obcecada pelo Caleb e os ensinamentos dele. Ela assistiu ali as fitas onde o Caleb falava da Juliette e da questão dela dar a luz, de que ela seria responsável pelo equilíbrio do mundo, da luz e da escuridão, e ela decidiu que a Juliette não seria responsável, mas ela seria a responsável por esse equilíbrio. Ela chegou a procurar o Caleb, que não deu credibilidade nenhuma para ela, então ela dorme com o Caleb e tem aí 2 filhos, o Ari e a Kali, e ela decide que o Ari é o responsável pela luz e pelos milagres, e a Kali é a responsável pela escuridão e os sacrifícios. Então, basicamente, para que os milagres acontecessem, teriam que ter sacrifícios proporcionais. E é por isso que acontecem ali alguns ataques na cidade, porque a Kali fica ali atacando as pessoas para cumprir esses sacrifícios que ela acredita ser a responsável. Então, basicamente, é uma grande loucura aí da For, que fica seguindo obcecadamente esses conceitos ali. Ela realmente se torna aceita ali com a família dela e eles ficam cumprindo isso para um certo equilíbrio. Como se não bastasse isso, ela passa a ver o Jarro e a descendência dele como ameaças por virem ali da Juliette, que era ali a prometida. Então ela decide que tem que eliminá-los e por isso que ela tenta matar ele e a filha dele. Só que o plano não dá certo. O Caleb chega ali na caverna, tenta impedir a situação, acaba morrendo. Só que a caverna é explodida com todos eles lá. E no final das contas, o Jarro e a filha dele conseguem se salvar por conta disso. E em terceiro lugar, nós temos a história principal, que basicamente é a história da Juliette, que era abusada pelo próprio irmão no passado. Por isso ela ficou grávida, deu à luz a Ida e não soube lidar com essa situação. Ela rejeitou a criança, que foi pega pelo Solal, né, que é o jornalista que criou a Ida como se fosse filha dele. Ela passou por esses abusos e o irmão dela fez tudo para esconder isso. Ele mata aquela garota ali, que foi a primeira suposta vítima da seita, na verdade ele que matou ela porque ela sabia da situação. E então ele fingiu ali que foi a seita. Ele também matou a Juliette para que ela não contasse nada do que aconteceu. Ele atacou o jornalista quando ele estava investigando a situação. Ele também matou a própria mulher quando ela descobriu e tenta matar o Jarro quando ele descobre a história toda. Só que ele não consegue, e aí o Jarro consegue ali impedi-lo, né, meio que detê-lo ali no finzinho da série. Então, basicamente foi isso que aconteceu e o que eu tenho pra dizer. A série realmente consegue manter o suspense do início ao fim. Eles vão revelando algumas coisas aos poucos, como essa questão mesmo do suicídio em massa, mas ali, né, eles não demoram muito a revelar pra gente o que tinha acontecido. Mas o mistério continua, afinal de contas eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e por isso a série pode ser um pouco confusa pra muita gente, porque eles falam de vários personagens, incluem vários elementos, alguns não tem nada a ver com a história principal no final das contas e por isso a história fica um pouco confusa, sem contar aí que no final das contas são basicamente 3 desfechos diferentes para poder solucionar o que aconteceu. E isso que eu falei de forma resumida, né? Porque tem um monte de outras historinhas no meio disso tudo.
Além disso, algumas coisas não são muito justificáveis. Como eu falei pra vocês, a questão da própria seita, né? Ah, porque queriam matar o Jarro, a filha dele e tal. Gente, assim, eles até explicam, mas no fim não é justificável, sabe? É uma grande loucura. Toda essa questão de luz, escuridão, do equilíbrio do mundo. Então, realmente, a gente tem que ter aí que a seita era uma grande loucura, que a Flora era uma grande louca, porque não tem como a gente justificar de verdade os atos deles, né? Ela criar a filha ali como se ela fosse da escuridão, que precisava fazer sacrifícios, é realmente uma grande loucura da cabeça dela. Então, isso daí pode não satisfazer muito bem algumas pessoas que não se conformam por não ter uma justificativa racional para alguns elementos da série. A gente tem que considerar que é uma seita e que as explicações para isso realmente não serão muito racionais. O finalzinho em si da série eu acho que poderia ter sido mais interessante. Eu esperava ver aí a história da Aida se recuperando, ela talvez próxima do Jarro como irmãos, né? Sei lá, eu acho que eu esperava aí um desfecho um pouco diferente do que eles fizeram. Por se tratar de uma minissérie inicialmente, eu acho que eles poderiam ter fechado o finalzinho de uma forma um pouco mais satisfatória. Eu não sei o que vocês acharam disso. Deixa pra mim aí nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram. O suspense em si da série eu acho interessante, a premissa dessa questão de seita, do suicídio em massa, eu também acho interessante, mas pra mim muitos pontos deixaram a desejar. Eu fiquei com aquele gostinho, sabe? Fiquei um pouco insatisfeita com algumas soluções. Algumas coisas eu achei desnecessárias, como eu já falei aqui, para que fazer a Aida e o Jarro dormirem juntos. Tem questões pesadíssimas na série, como o abuso da Juliette pelo próprio irmão, enfim. Tem muitas questões aí dentro da série, é uma série muito complexa, mas ao mesmo tempo eu senti falta de algumas questões serem trabalhadas. Eles levantam todo o drama da Gil, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles não trabalharam como deveriam, eu não sei, eu fiquei um pouco insatisfeita com algumas soluções e com alguns personagens que eles até tentam trazer a profundidade, mas parece que fica pela metade, foi o sentimento que eu tive em relação a algumas histórias. Mas deixa aí pra mim saber tudo que vocês acharam, gostaram, não gostaram, esperavam mais? Então é isso, galera, tchauzinho!